Olá, tudo bom? Eu gostaria de hoje, quero assim trazer aqui uma palavra de orientação para o seu coração nesse dia. O, uma coisa assim que eu aprendi, né, lendo, porque eu já li bastante livros, né, e eu quero aqui colocar hoje nesse dia uma leitura que eu fiz de uma grande história que essa história ela traz para nós um grande aprendizado. Havia uma aldeia na Nova Guiné, uma aldeia indígena, que essa aldeia indígena ela era de índios canibais. Índios canibais que são índios que comem pessoas, né? Que para eles o ser humano é um alimento. E foi enviado para lá um casal de missionários. Eles foram para lá para pregar o evangelho e então eles chegando àquele lugar, eles se aproximaram e eles oraram a Deus. Era um casal assim muito estudado, fizeram seminário nos Estados Unidos, né, um casal norte-americano. E eles então tinham conhecimento até da língua daqueles povos, né? Eles estudaram a língua daqueles povos indígenas e eles foram enviados para lá, para estar ali pregando a palavra de Deus. Então eles oraram a Deus, né, para assim como o apóstolo Paulo entrou em várias cidades pregando, dando Deus uma direção para Paulo em cada cidade que ele ia, né? Deus até falou através de Paulo que Paulo diz assim: eu me fiz de tolo para ganhar os tolos, eu me fiz de sábio para ganhar os sábios, eu me fiz de ignorante, né, para ganhar os ignorantes. Então Paulo ele se fez uma pessoa igual para ganhar aquelas pessoas. E aquele casal, então, chegando àquela aldeia, né, chegaram lá, foram recebidos, foram colocados em um local, eles tinham seus 2 filhinhos, né? Então eles começaram a conviver com aqueles indígenas e aqueles indígenas receberam eles muito bem, né? Receberam eles com muito carinho, dando para eles tudo, dando alimento, dando pousada. E aqueles indígenas, como todo índio, faziam muitas festas, né? Então eles se alegravam, eles estavam ali realmente fazendo coisas que é o normal de uma tribo indígena, né? E aquele casal então ficou ali orando a Deus, né? E procurando uma estratégia para pregar o evangelho para aqueles índios. E até aquele casal disse: mas como pessoas tão boas, né? Esses indígenas são tão bons, e como que eles podem, né, matar pessoas e comer, né? Então eles oraram a Deus e em todas aquelas festas que eles faziam, né, celebravam, aquele casal, aquele missionário começou a observar a conversa, né, deles, né? E aí então aquele casal, aquele missionário, ele começou a pregar a palavra de Deus. Falou: eu vou começar a pregar no evangelho. Então começou a abrir a palavra de Deus e começou a pregar. Então ele começou a pregar ali onde fala sobre a morte de Cristo, quando Jesus foi entregue, né, para ser morto. Olha só. Então ele começou a pregar, aqueles índios ficavam quietos, calados, ouvindo aquela pregação. E quando aquele casal de missionário, aquele pastor, né, pastor missionário, ele começou a pregar a palavra de Deus ali no livro de Mateus, né, a partir do capítulo 24, 25, aonde Jesus foi entregue, né, Jesus, antes dele morrer, ele tomou a ceia com seus discípulos e depois ele saiu, né, da ceia e ele foi ali então e de repente o que acontece? Ele naquela mesa da ceia, Jesus ele falou assim, né, um de vós há de me trair, né? E então ali ele falou: aquele que me beijar, né, é o traidor. Então Judas fez aquilo, beijou Jesus e saiu para alguma coisa. E aí os outros discípulos acharam que Judas havia
saído para comprar algo, porque Judas era o tesoureiro. E aí, então eles nem repararam, né? E logo após a saída de Judas, né, Jesus orou, abençoou, e quando Jesus sai daquele lugar, ele encontra então multidões com pedras, paus, e os soldados romanos e os sacerdotes esperando Jesus, e ele falou, é esse, e Judas o apontou, esse é o Messias que vocês procuram. E ali então imediatamente Jesus é preso, né? Jesus foi preso, então para ser morto ali, e até Pedro arranca da espada e corta a orelha do servo Malco. Então aquela situação, quando o missionário estava pregando aquela situação, que Judas traiu, que entregou a Jesus para ser morto, naquele momento a aldeia toda, eles vibraram, né? Os índios, eles começaram a tocar tambores, a pular, a gritar, e aquele missionário, aquele casal ficou assustado com aquela situação, mas daí começaram a pular, a gritar e começaram a festejar, né? Olha só que situação, irmãos. Uma aldeia, né, festejando a traição, né? A traição. E aí aquele missionário continuou a pregar, né? E aí depois ele falou ali, parou um pouco, e depois ele voltou e ele perguntou para aqueles índios, né? O porquê que eles se alegraram com aquela situação. Por que eles festejaram aquela situação de traição? E aí então o pajé, né, que era o líder da aldeia, ele falou para aquele missionário, olha, nós temos a nossa tradição aqui, que a traição para nós é algo, né, muito honroso, né, quando nós fazemos isso aí que você acabou de ler, né, que a gente trai, né, e então nós fazemos igual esse homem aí, a gente fica junto, a gente recebe as pessoas, nós amamos, beijamos, abraçamos, e depois, né, nós preparamos, né, o nosso inimigo, nós preparamos o nosso adversário, e depois fazemos isso aí que você acabou de ler, nós traímos, né? Então essa história aí traz a realidade da nossa aldeia. Você acertou nessa palavra de falar sobre isso. Então para nós isso aí é o máximo, né? O que você falou aí é a nossa vida aqui, a gente faz isso, a gente acolhe as pessoas, a gente ama, abraça, beija, nós andamos juntos, convivemos, e quando a gente menos espera, quando tudo está bem, que a gente adquire confiança, olha, nós adquirimos confiança quando a pessoa está confiando em nós, está muito próxima a nós, que a gente está beijando a pessoa, está abraçando a pessoa, está comendo junto com essa pessoa, quando nós estamos andando junto, convivendo com essa pessoa, que essa pessoa já está familiarizada conosco, né, que ela já conhece a aldeia, já está aqui, ela já adquire uma confiança, nós já confiamos nessa pessoa e essa pessoa confia em nós. Então é aí que nós, então, a gente trai essa pessoa, né? E a gente então entrega essa pessoa, a gente mata essa pessoa, né? E a gente come essa pessoa, mata e a gente celebra, porque essa é a nossa tradição. Nós fazemos isso, é a nossa vida. O nosso objetivo é esse, de todas as pessoas que vêm, né, aqui, nós fazemos isto. Então é uma tradição milenar que nós fazemos isso, tá certo? E aquele casal de missionário, então na hora aquele homem gelou por dentro, né? Você imagina, você ouvir, né, de uma tribo indígena que a traição para eles é algo espetacular. Olha só, que você trair alguém, que você apunhalar pelas costas, você trair essa pessoa é algo honroso, né? Então aquele missionário, ouvindo isso, ele ficou muito abalado